Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre quem são e para onde vão as crianças do século XXI. E para conversar sobre esse assunto, eu falo com alegria, com honra e com gratidão ao Senhor, porque estou aqui com o pastor Tassos Licurgo. E o pastor Tassos Licurgo, ele é professor titulado do Departamento de Artes da UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele também é fundador e presidente da igreja Defesa da Fé Ministério. E eu gostei do slogan, porque lá está escrito assim: aqui é proibido não pensar. Bom, ele tem aí um currículo extenso que não daria para eu falar aqui, mas eu tenho certeza que você, pastor, vai trazer muito aprendizado para a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast Deus e Débora. Professora Débora, muito obrigado por esse convite. É uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui nesse projeto, né? Projeto maravilhoso de Deus, que vai crescer cada vez mais. Amém. Então, uma honra para mim, viu? Muito obrigado mesmo. Amém. Bora lá conversar, então. Primeira pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus à luz das Escrituras Sagradas para as nossas crianças? O que a Bíblia fala? Deus quer que as crianças cresçam, sigam o plano dele para a vida de cada um. Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. Nós estamos aqui para refletir a glória de Cristo. E as crianças são seres dos quais é dito que é o reino dos céus. Sim. Então Jesus diz, delas é o reino dos céus. Então nós temos que proteger bastante as crianças. Elas têm sido atacadas por várias ideologias. Sim. Ideologias anticristãs, comunistas, o LGBTismo, abortismo, Sim. antinatalismo e outras tantas. São ideologias que têm por fim destruir a família e atacam o elo mais fraco da família, que é a criança. Exatamente. E a criança, ela repete muito, né, o que a gente faz. Eu digo pela minha filha. O que eu faço, ela tá lá imitando. Isabela? É Isabela. Então, tudo que a gente faz, a criança, ela tá ali de olho. Então, a gente dizer que não tem influência, com certeza tem. Com certeza. Isabela, daqui a pouco já estava fazendo os podcasts aí. Pois é, inclusive quando eu pego o celular, ela fica... Ou seja, imita. Então, a gente às vezes quer levar os nossos filhos para a igreja, mas nós somos a igreja. Isso. Não é verdade? Então, temos que estar atento de fato. A vontade de Deus é que a gente olhe para as crianças, porque como você bem disse, elas são frágeis, elas precisam de proteção. E dependendo da idade da criança, tem a maneira de fazer isso, né? Você pega uma criança, a sua menina Isabela é pequenininha, tem né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, você pega a criança de 1 ano e meio, nasceu até ali os 9 anos, 8 anos, você tem que apresentar a ela o que é bom, belo e verdadeiro. Sim. Tem que evitar que ela tenha acesso ao que é falso, né? O que é mal. Sim. Você vê essas telas aí, computador, essas, tem que ter muito cuidado, viu? Com certeza. Porque ali só tem coisa ruim, né? Exato. Então, assim, tem que ter uma overdose do que é bom, belo e verdadeiro. Apresentar as coisas bonitas, assim. Porque a arte do tipo de Deus é a arte boa, bela e verdadeira. Amém. Deus, quando faz o mar, ele olha para o mar e não diz, isso é belo, né? Diz, isso é bom. Sim. É porque o bom e o belo são indistinguíveis na lógica de Deus. O elemento ético, o elemento estético, o elemento metafísico, bom, belo e verdadeiro, são indistinguíveis na lógica de Deus. A gente tem que apresentar as crianças aí. Isso. Aí nessa idade, quando está 9, 10 anos, 11, aí começa a fazer perguntas. Sim. Né? Eu acho que a Isabela é sua primeira filha. Sim, né? minha primeira filha. Pronto, aí quando ela tiver com essa idade aí, ela começa a fazer perguntas. Aí muitos pais erram fazendo o seguinte: o menino faz pergunta, aos pais chegam e dizem assim, olha, não pergunte, menino, não duvide. Pais cristãos, né? Não Sim. duvide, creia. Sim, é verdade. Entendeu? Uhum. Isso aí é um erro muito grande, porque Deus, ele não quer o nosso coração e pede para a gente deixar o cérebro do lado de fora da porta, não. Lá em Mateus 22, 37, né, Jesus é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Então Deus quer que nós o conheçamos. Então a capacidade intelectual é uma forma de conhecer Deus e para que, inclusive, nós o amemos mais ainda. Então a criança quando pergunta algo, tem alguma dúvida, você não pode tentar extirpar, amputar
aquela dúvida, não. Você tem que fazer da criança uma especialista naquilo que ela tem dúvida. Sim. Entendeu? Levar para os caminhos certos. As crianças têm dúvidas sobre a evolução, aí você faz um especialista demonstrando que a evolução não tem argumentos para a evolução. Tem dúvidas sobre será que Jesus existiu? Aí você demonstra, leva para os caminhos certos, né? As obras de Gary Habermas, e você traz os argumentos. Então, a apologética, a defesa da fé, é central para as crianças. Apologética, ela significa ciência e fé? Não, apologética é um termo que vem do grego apologia. Apologia, em grego, quer dizer apresentar as defesas. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, a Escritura dizia assim, santifique o Senhor em seu coração e esteja sempre preparado para apresentar a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você lê isso em grego, né? O Novo Testamento é escrito em grego, né? O Antigo é em hebraico, algumas partes em aramaico. Quando a gente lê o Novo Testamento em grego, onde tem apresentar as defesas, apresentar a resposta, em grego está apologia. Aí eles aportuguesam, aí botar apologética. Apologética é uma transliteração do grego apologia. Querem dizer apresentar as razões da fé. Então, a experiência cristã é a experiência das pessoas saberem a razão da fé. A criança tem que saber a razão da fé. Por exemplo, lá no Defesa da Fé, na igreja, o mês passado todo o Ministério Infantil aprendeu os argumentos contra a evolução. As crianças de até 3 anos de idade, de 4 a 7, de 9 a 12, têm lições voltadas especificamente para aquelas faixas etárias, para elas se posicionarem do porquê que a vida aponta para uma causa inteligente. Sensacional. E agora está o mês lá que estão aprendendo contra a ideologia de gênero. Sim. Essa semana, inclusive, minha filha traduziu um livro, até coloquei no Instagram hoje, eu acho. Ela traduziu um livro que é um dos livros mais perseguidos pelo comunismo ideológico. Qual é? O livro chama Johnny the Walrus, que minha filha traduziu por Joca a Moça, que é de Matt Walsh, que é um livro que é combatido, que é um livro infantil contra a ideologia de gênero. Sim. Então, as crianças lá da igreja estão estudando assim, isso aí. E as crianças, elas estão expostas a muitas informações. Elas precisam tampar essas lacunas, né? No caso, as dúvidas que você trouxe aí. Lógico, você tem que apresentar argumentos para as crianças, não proibir que elas estudem, duvidem. As crianças têm que pensar. Porque na hora que um pai não responde, ela vem aqui, ó. Também, né? Exato. E tem eu digo mais, viu, professora Débora? Um negócio que eu digo é o seguinte, preste bem atenção, os pais têm de ser os primeiros a falarem com seus filhos sobre questões como LGBTismo, como aborto. Sim. Todos esses temas sensíveis, os pais têm que ser os primeiros. Porque a escola hoje, por estar influenciada pelo comunismo, sim, ela não quer mais ensinar a criança. As crianças hoje não sabem mais ler, não, Débora. Porque você é novo, talvez você... Mas na minha época, você aprendia a ler o nome cavalo, era assim, C-A-K-V-A-V-A-L-O-L-O. Cavalo. A gente aprendia assim quando era criança, sabe? Hoje em dia, não. Bota uma palavra na frente da criança e a criança tem que adivinhar aquilo como fosse um hieroglifo ali da Suméria. Aí hoje em dia as crianças têm tudo dislalia, desortografia, TDAH, tudo. Por quê? Porque o problema é o método. Bota a culpa na criança. Porque a escola hoje não quer mais passar o conteúdo intelectual pela influência de uma pessoa horrível que acabou com a educação do Brasil e do mundo, chamado Paulo Freire. Paulo Freire é um terror. Entendeu? As crianças estão sem aprender a ler, não sabem, o nível intelectual baixíssimo. O Brasil, há algum tempo, a média de QI, Débora, tem caído de geração para geração. Meu Deus. O normal é que cresça. O normal Sim. é que a geração subsequente tenha um QI maior do que o antecedente. O Brasil tem um decréscimo. E hoje em dia outros países do Ocidente estão no mesmo caminho. Por quê? Porque a educação não quer mais ensinar a ler. A gente tem um fenômeno da escola que não ensina a ler. Eles querem passar o quê? Conteúdo de comportamento. A escola quer dizer o que é certo, o que é errado, o que é aceitável. Um papel da família. Da família.
Então, olha, preste bem atenção. Não sei se o programa tem, se tiver, bota uma frase bem vermelha. Vermelha não, que é a cor. Bota uma frase de outra cor aí. Você bota uma frase bem chamativa, você bota assim, ó. A escola não serve para educar. Sim. Quem educa é a família. A escola serve para ensinar. A escola é para ensinar português, matemática, geografia, história. Tem matéria demais. Tem matéria demais, mas hoje em dia não quero mais ensinar isso não. Então a família não pode abrir mão. Não do pode papel. abrir mão, exatamente. Aí tem mãe que diz, eu não tenho tempo, tá lá, chega e diz, pastor, eu não tenho tempo. Eu digo o quê? Então depois não reclame. Não reclame, faça tempo, arranje tempo. Porque depois, não tenho tempo de ficar com meus filhos, então depois não reclame. Nós temos um estilo de vida e nós queremos adequar, muitas vezes até a palavra de Deus ao nosso estilo de vida, à nossa forma de viver. Mas aí depois a gente não pode reclamar das consequências, né, pastor? Porque elas vêm. Cada escolha, uma consequência. Débora, olha, você que tem menino pequeno, é uma questão de vida ou de morte. Eu tenho certeza que você não vai dizer assim, não, eu vou deixar meu menino brincar com faca, com peixeira, vou deixar meu menino brincar com fogo. Você deixa? Não. Por quê? Você não usa nenhum argumento. Não tenho tempo de olhar, não. Você faz por onde, o máximo que você puder, para esse menino brincar com faca. A mesma coisa é essa criança ser exposta a esses conteúdos destrutivos do comunismo ideológico. Conteúdo que você fala, inclusive, TV, tudo, né? Tudo. O comunismo, ele tomou conta da mídia, tomou conta da educação, tomou conta da cultura, não é? Pelo viés ideológico. Se você quiser falar sobre isso, porque as pessoas acham por aí que o inimigo do comunismo é o capitalismo. Não tem nada a ver. Eu, quando viajo ali para Tailândia, ou qualquer lugar daquela região, a gente faz conexão em Dubai. E em Dubai, é a conexão que o pessoal que vem para o Brasil da China faz conexão em Dubai. Aí é um voo demorado demais de Dubai para o Brasil. É um voo minha mãe foi a pessoa que mais bem definiu esse voo. Ela disse, quando eu fui fazer esse voo a primeira vez, minha mãe disse, olha, meu filho, é assim, quando você não aguentar mais, está na metade do caminho. Longe. São 15 horas dentro dessa perna desse avião aí. Nossa. Aí você conversa com muitos brasileiros. O que é que os brasileiros, a maioria dos brasileiros vão fazer o que na China, que é um país comunista? Vai fazer o quê? Negócios. Como é que o comunismo é contrário ao capitalismo? Não é. O comunismo hoje é contrário ao cristianismo. Porque a dominação não é mais pela economia. Então, o comunismo pós-marxista, graças à influência de vários pensadores, notadamente Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt, que não é o tema do debate, se você quiser a gente pode se aprofundar. Sim. Então o comunismo hoje é ideológico e tem dominado tudo, até as igrejas. Tem muita igreja que tem gente que quer ser comunista. Não existe. Se a pessoa é cristã e é comunista, eu até disse isso, vou repetir, ou não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo, ou não sabe o que é nenhum dos dois. Você pode dar um exemplo prático, por exemplo, de alguém na igreja que aplica o comunismo? Posso dar... Um exemplo para... Eu vou dizer a teoria, depois vou dizer na prática. Tá por bom. exemplo, o câncer comunista na igreja católica se chama teologia da libertação. O câncer comunista na igreja evangélica se chama teologia da missão integral. O que é isso? É você dizer que a função precípua da igreja é uma função de divisão das pessoas, de fazer caridade, não é ter uma aparência boa. Sim. Não é propagar e mostrar Cristo. Então as pessoas estão na igreja e dizem assim, essa igreja tem algum trabalho social? Tem, mas o trabalho social não é o fim da igreja, tem que ser um meio para apresentar Cristo, que é a salvação eterna. Sim. Então, assim, passa-se a ideia da igreja ser uma ONG. Uma ONG. E daqui a pouco tiram Jesus Cristo e botam a cesta básica no lugar. Entendi. Então, isso é muito grave. Pessoas que caem nessa manipulação, por exemplo, caridade. A caridade cristã é totalmente diferente do que se chama caridade comunista. Porque a caridade verdadeira é uma que tem que ter o elemento da voluntariedade. A caridade cristã é algo que você voluntariamente você reparte o que tem, você dá ao necessitado. O comunismo quer impor isso.
Então tem várias heresias. Você quer ver uma heresia horrível? Que tem a voz do povo e a voz de Deus. Né? Bem conhecido. Como é que a voz do povo, que é uma voz contingente, que muda a todo momento, pode ser a voz daquele que não mudou ontem, não muda hoje, não mudará amanhã. A voz de Deus está aqui. A voz de Deus está na palavra, revelada na palavra. Então são coisas com aparências boas que vai carcomendo a igreja de dentro para fora. Isso. Entendeu? Então tem muita igreja assim, comunista, é contrária ao reino. E para a gente não ficar ao léu, nós precisamos buscar na palavra, né, pastor? Isso, a palavra. Eu lembrei você falando aí da caridade, daquela passagem onde Jesus, ele multiplica os pães e todo mundo começa, eu acho tão engraçado, porque todo mundo começa a correr atrás de Jesus. Vamos por quê? Porque queria fazer Jesus de Senhor. E aí Jesus vai e rebate. Isso. Né? Porque ele é o pão da vida. Não é esse pão que alimenta a nossa carne. Isso. Mas ele é o pão. Então, é como você disse, tira o foco, porque nosso foco, o nosso alvo é Cristo. Isso. E coloca a caridade ali. Sensacional o exemplo. Pois Muito é. bom. Agora tem que ter muito cuidado quando a gente falar isso, para o povo não entender errado. Eu não estou aqui pregando contra você, a caridade, você ter um serviço social na igreja. Estou pregando nada disso. Estou dizendo que tudo isso é um meio para o evangelismo. Entendo. Então, o comunismo quer fazer da igreja um Jesus que não é o Jesus que salva, que lida com o pecado. Não é uma pregação de arrependimento, arrependa-se. Sim. Não. Você faz com que você esteja lá como um serviço social, como se fosse o fim. E na hora que você tira Jesus e põe a caridade, você tira o poder da igreja. Total. Porque Jesus é o nosso alvo. Ele é a mensagem central. Então, Perfeito. Isso é a missão integral. Missão integral que começou lá na Conferência de Lausanne, né, com os teólogos latino-americanos. Sim. Coitado lá do Billy Graham, que é um homem seríssimo, né, promoveu essa conferência e foi dominada pelos teólogos latino-americanos que propuseram essa missão integral. E tem muita igreja aí que está aderindo a isso. Então, o papel, assim, fundamental da igreja, diante desse assunto, né, que nós estamos falando das crianças. Qual seria o papel da igreja? Qual o posicionamento? Nós, pode falar igreja, pode falar também nós, cada membro dela? As duas maiores instituições contra os arroubos destrutivos dessas ideologias se chamam igreja e família. As duas maiores instituições, a igreja bíblica, na palavra, genuína, e a família. Por quê? Porque as instituições comunistas, esses arroubos comunistas, as ideologias comunistas querem dividir as pessoas para dominá-las. Divide o negro do branco, o negrismo. O negrismo, ele escraviza o negro. O LGBTismo escraviza o homossexual. Você pegar o homossexual, ele tem que falar, pensar e agir da forma que o LGBTismo diz que ele tem que falar, pensar e agir. O LGBTismo quer que o homossexual seja um escravo. Eu sempre dou o exemplo do Clodovil Hernandes, que era um estilista famoso no Brasil, hoje falecido, foi deputado federal. Ele, homossexual, assim, abertamente homossexual, e tinha pensamento próprio, e era atacado pelo LGBTismo. O indigenismo quer controlar o índio. Eu tive Estranho isso, né? Há poucos meses eu tive lá na fronteira com a Colômbia e o Peru, depois da floresta amazônica. Eu acho que eu vi. Pois é. Cheguei lá, índios. tem um grupo lá de antropólogos querem dizer antropólogos comunistas querem dizer o que é que o índio deve plantar, em que língua ele deve estudar. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Você quer pegar um índio, por exemplo, ele não pode escolher estudar em português ou espanhol. Ele tem que estudar em ticuna maguete, na língua dele. Ele é obrigado, porque um grupo de antropólogos querem. Então, quem gosta do indigenismo não é o índio, é o indigenista. É uma nova colonização. É uma colonização. É uma neocolonização ideológica. Sim. A igreja quebra tudo isso. A igreja não tem negro, não tem branco, não tem... Todo mundo é um. Todo mundo é aceito na igreja. Sim, não tem acepção. Não tem. Todo mundo é aceito. A mudança que a igreja propõe é uma mudança tão livre que ela é de dentro para fora. A imposição não surte efeito no cristianismo.
Porque não é dessa forma, né? Não é dessa forma. O Espírito Santo que convence. Que o homem. convence, que muda. Por isso que em Cristo nós encontramos a liberdade. Porque a nossa mudança é de dentro para fora. O rei Josias, do Antigo Testamento, ele tentou impor, né, uma mudança de fora para dentro. Ele, quando viu as escrituras, se arrependeu, rasgou as próprias roupas. Aí ele disse, rapaz, eu vou criar uma lei civil aqui, religiosa, né? Para o povo ter que obedecer. Aí tentou fazer esse projeto aí, mas não deu certo, não. O filho dele, em vez de rasgar as próprias roupas em arrependimento, rasgou fora das escrituras. Não dá certo. Não dá. Então a igreja rompe com isso. Uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de pastores, uma conferência de pastores. Sim. Aí tinha um pastor que disse para mim assim, pastor Tassos, lá na minha igreja eu estou fazendo um curso contra o racismo. Eu digo, Aí eu disse, olha, é porque tem uma organização cristã que é comunista, tem muita organização com nome cristão que é comunista, fica promovendo esses cursos contra racismo, contra não sei o quê. Aí eu perguntei para esse pastor, me diga uma coisa, seja bem sincero, você e todos aqui que estão nessa conferência, né, eu falando lá, dando a palestra, existe alguém aqui que já viu um ato de racismo na igreja, na sua igreja? Por exemplo, não, fulano não vai participar do louvor não, porque fulano é japonês. Você já viu? Não, esse aqui não. Esse aqui é asiático, esse aqui é negro, não vai participar do Ministério Infantil, esse aqui é branco, não vai participar do Ministério de Casais. Não, já viu isso? Não existe divisão. Não existe. Então, por que você está fazendo um curso de racismo na igreja? Qual é o conteúdo desse curso? É contraditório mesmo. Separar as pessoas para dominá-las. Hoje em dia, uma pessoa, por ser negra, ela acha que ela tem, assim, a pessoa dominada pelo negrismo acha que tem que pensar de acordo com aquela pauta negrista. O que tem a ver a cor da pele com a forma como a pessoa pensa? Tanto faz, a cor da pele é de só menos importância. Ainda mais num país como o nosso, que é miscigenado, misturado. Todos nós somos miscigenados. Agora, o povo hoje já não estuda isso também, não. O comunismo não quer que fale da miscigenação, não, sabia? E talvez por isso tirar esses conteúdos das escolas, né? Tira. Você pergunta para qualquer pessoa mais nova hoje, nunca ouviu nem falar em Gilberto Freire. Gilberto Freire, que fala da miscigenação brasileira, um grande escritor brasileiro. Aí bota esse outro Freire, Paulo Freire. É o Gilberto Freire com Y, Paulo Freire com I, sabe? Tem que substituir. Uhum. Então eu falei para ele, então esse curso que você está dando de racismo aí, promovido por uma instituição comunista com a roupagem cristã, é para carcomer a igreja de dentro para fora. Isso. Porque o apóstolo Paulo, no século I, né, você tinha que 75% da população de Atenas era de escravos. Sim. Eram de escravos, 50% de Roma eram de escravos, até aquela passagem lá em Gálatas, não sei se é 3:28, eu não sei, diz que não há homem nem mulher, judeu, escravo nem livre. Sim. Todos são um em Cristo Jesus. Né? Naquela época disso não há condição, hoje fala esse nome gênero, né? Que isso não existe, mas não há condição de gênero, homem e mulher, não há condição social, escravo, tal. Não há condição étnica, judeu ou não judeu. Não há condição de gênero, social ou étnica. Que ele fala até dentro da igreja, né? Uns falam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Pois é. E essas divisões, elas vão nos separando. Pois é. Nos distanciando daquilo que é a vontade de Deus. Antigamente, o marxismo separava pelo viés econômico. Sim. E aí? É o burguês, o operário, hoje em dia é ideológico. A separação ideológica para dominar. O negro do branco, o homem, o feminismo, o homem da mulher. O feminismo quer dominar a mulher. O homem da mulher, o índio do não índio. E assim vai. E a família é outra instituição de resistência. Sim. Porque na família é que nós temos nossa identidade real. Na família você é filho de fulano, não sei o que, você é irmão. Você tem aquela unidade acima de você ser mulher, ser negro, ser branco, ser azul, ser... Então, assim, essas duas instituições têm que ser muito valorizadas. Né? Nós precisamos, então, preservá-las, né? Guardá-las, mas diante sempre da palavra de Deus. Porque a gente vai sempre ver o plano original de Deus. Exatamente. O plano, qual é o plano de Deus? Só que, assim, eu não sei se existe algum... Você deve saber mais, que você é um estudioso. As pessoas não leem. Não estão lendo, como você falou aqui bem no início. Acho que foi antes de gravar. Então, se as pessoas não estão lendo nem livros, nem
qualquer outro conteúdo, que dirá da Bíblia Sagrada. Então, nós estamos dando atenção à palavra viva de Deus. E aí nós temos o resultado, porque essa palavra é que transforma nossas vidas. Exatamente, você está corretíssimo, eu concordo plenamente. Tem que conhecer as Escrituras, acima de tudo. O cristão tem que conhecer as Escrituras. Todas elas, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo, 27 do Novo, todos eles apontam para Jesus Cristo. A chave interpretativa de todas as Escrituras. Desde o dia da queda, Deus já começa a ministrar sobre o plano redentivo. Gênesis 3:21. Sim. Está vendo aí? Dá para abrir? Gênesis 3:21, que diz que Deus cobriu o casal com pele, né? Gênesis 3 fala do dia da queda, né? Lê, eu não consigo ler, não vejo direito. Essa versão aqui é NVT, tá? 3:21, né? Por que você não gosta dessa versão, não? Não, é porque eu gosto... Observação, né? Não, é porque eu leio também no celular. Pode ler qualquer coisa. Aí eu mudo também para as outras versões. 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Pronto. No dia da queda, Deus vem e faz roupas de pele para cobrir a humanidade que havia pecado. Essa pele de animal aí é sintética? Não. É não, animal, né? Houve sacrifício aí, ó. Uau, é mesmo. Isso aqui, derramamento de sangue. O casal ficou boquiaberto, ficou estupefato, impressionado, nunca tinha visto a morte. Aí disse, meu Deus, olha a consequência do pecado. Para lidar com a consequência do pecado, é necessário derramamento de sangue. Desde o dia da queda, Deus já começa a ministrar a humanidade sobre o plano redentivo. Uau. Todas as escrituras fazem isso. É perfeito. E eles não tinham vergonha, né, diante do Senhor, e depois que o pecado entra, é que a vergonha vem. E não é interessante que essa vergonha ela se manifesta na parte sexual? Já pensei sobre isso. Do corpo. Que hoje, quantas pessoas estão com esse problema de corpo, querendo fazer operações terríveis. Adolescentes querendo fazer essas operações que chamam de ressignificação de gênero, que esse nome não existe, porque um homem não pode virar uma mulher. Sim. Não é porque eu não quero, não, é porque tem um impeditivo chamado realidade. Sim. Não tem como. Presta atenção, mais de 50% dos adolescentes que se submetem a essa operação cometem suicídio. Isso é maior do que Auschwitz. Porque é um problema de identidade. Né? E aí vão tentar resolver no fora, né? No externo. Aí quando vem que quantos não problemas resolvem, devem causar? Pois é. E qual é o procedimento médico? Você tem mais de 50% cometendo suicídio e você continua com esse procedimento defendendo. E o povo tem até medo de falar. Não pode falar, você não pode. E são crianças, pastor. Criança. USP e Unicamp hoje promovem bloqueadores hormonais, tratamento hormonal irreversível, cirurgias irreversíveis para uma criança que se diz ser transgênero. Por que essa mistura de crianças e sexo? Porque o sexo, nós entendemos que é algo de alta responsabilidade feito quando você tem uma idade com um propósito. Mas por que envolver? Porque criança, eu creio que ela é feita para brincar, para aprender, para explorar, para descobrir, né? Para ter o momento dela de infância. Por que misturar isso? É para distorcer, de fato, as coisas. A questão da sexualidade deve ser resguardada, né? Preservada. A criança não namora nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Você não deve chegar a sua criança de 3 anos. Quem é seu namoradinho? Não é para fazer isso. Criança não namora nem de brincadeira. Aí você tem exposição de sexualidade, né? A conteúdos sexuais. Esses drag queens. Sim, eu vi. Fazendo leitura. Isso está nos Estados Unidos. Sabia que eu sei o que vai chegar no Brasil. Não é porque eu sou adivinho. É porque é neocolonização ideológica. Está na Europa, Estados Unidos, chega aqui. É um plano de destruição do Ocidente. Aí você vê os drag queens, cuja apresentação historicamente tem a ver com conteúdo sexual. Você vê com as roupas que eles estão lá, lendo história infantil para as crianças. Por que esses homens têm esse interesse todo pelas crianças? Eu nunca vi um grupo desse aí de mulheres lendo para crianças. Só são homens. E a gente está parado, a igreja está calada. Exatamente. Né? Aí tem a igreja que fica em cima do muro. Em cima do muro. Cheio de dedo para falar as coisas, quando nós estamos perdendo as nossas crianças. É os muito pais sério. abrindo mão
do que tem de fazer. Não é não, professora Débora? Você concorda sim, com eu isso? concordo, sim. É. E se a gente não se posiciona, essas ideologias e todas essas informações e pensamentos vão sucumbir à igreja. Então, a gente precisa se posicionar para proteger, de fato, as crianças. Deus tem um plano na vida das crianças. Só que essas crianças, elas vão ter esse acesso a esse plano em nós, que somos os pais, família, como você falou, e na igreja também. Então, nós, cristãos, precisamos nos posicionar e entender. E acho que você é um excelente exemplo de alguém que estuda, que busca, porque sem conhecimento nós vamos perecer. Da palavra e do que está acontecendo no mundo e que pode estar influenciando nossas crianças. Oséias 4:6, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Família e igreja. Agora, igreja comunista, não. Você, Sim. pai que está na igreja comunista, saia. Não existe. É incompatível. Incompatível. É incompatível com as Sagradas Escrituras. Incompatível com as Escrituras. Nós precisamos ver. E existe um preconceito também, né, pastor, com a Bíblia. Como é que pode? Você deixou... Eu tenho a minha fase hoje, né, com Cristo e eternamente, em nome de Jesus, mas eu tive uma fase antes. Então, assim, eu lembro do pensamento que eu tinha sobre a Bíblia. Muitas pessoas falam da Bíblia sem ler a Bíblia. E muitas pessoas leem a Bíblia com aquele senso crítico, né? Eu vou ler aqui para ver se... É impossível. A Bíblia, as palavras aqui são palavras vivas, palavras do Senhor. Você só vai ter revelação dessa palavra quando você entender, em humildade, que existe um Deus. Porque Deus não vai se revelar, vai? Eu digo porque eu falava, por que Deus não fala comigo? Porque é arrogância, eu estou cheia de mim mesma. Eu não me esvaziei para receber aquilo que Deus tem para mim. Porque nós queremos defender que o nosso estilo é sempre o correto. Não queremos reconhecer nada. E eu já falei aqui algumas vezes no podcast, não queremos reconhecer o pecado lá da cruz. É doloroso demais. Dói reconhecer o pecado que está lá na cruz. E a igreja não está nem podendo mais falar sobre o que é pecado e o que não é, né, pastor? Assim, eu não sei, só essa igreja dos frouxos não, mesmo, que tem que falar. Eu digo, não podendo assim, porque está todo mundo com medo. Tá todo mundo no geral. Assim, não, tem que falar. Eu digo assim, porque existem vários temas de pregações. Mas, por exemplo, esses assuntos que você traz. Tem que falar. Porque ninguém tá falando. Eu não sei, lá a gente fala e fala com força, viu? Mais cristãos foram mortos no século XX, em razão de sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. Então, esse é o estilo de vida do cristão. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição em razão da sua fé, reavalie a sua saúde espiritual. Como é que você pode ser cristão nesse mundo e não ser perseguido? Como vai ser bem-aventurado se você não está sendo perseguido? Não tem, você está no mundo para você estar defendendo uma visão que é contrária à correnteza. Sim. Agora, veja bem, o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Não quer dizer no cristianismo que tudo é verdadeiro. Mas somente nos países de matriz cristã é que você tem a possibilidade de expressão de todas as visões de mundo. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Exatamente. Os países de matriz cristã, você tem parada gay, você tem muçulmano à vontade, pode ter qualquer coisa, qualquer outra visão de mundo. Me diga outro país que não, um país de matriz cristã, que tem parada gay. Judaico-cristã, porque Israel tem, nenhum do Oriente Médio tem. País ateísta tem? Existe parada gay na Rússia? Existe parada gay na Coreia do Norte? Existe parada gay na China? Não. O cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Agora, tolerância não é você achar que tudo é verdadeiro, não. E nem a gente tem poder proclamar a verdade. Exato. Tolerância é você entender que todos têm o igual direito. Sim. Eles podem expor sua opinião. Uhum. Mas para você saber se algo é verdadeiro ou falso, você tem que investigar, tem que buscar a verdade. A verdade para o cristão é algo muito precioso. Aliás, João 14,6. Eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Sim. Aí caminho é Rhodes em grego, vida é zoe, verdade é aletheia. Então, negar a verdade para o cristão é sinônimo de negar Cristo. Sim. Agora, não quer dizer que cada um é para entrar, fizeram uma reunião lá dos crentes lá.
Josué fez uma reunião dos crentes lá para entrar na Terra Prometida. Sim, sim. Aí disse assim, né? Olha, escolha aí os deuses que vocês querem seguir. Eu e minha família seguiremos o Senhor. Fica à vontade. Agora, que a pessoa ser crente e não querer propagar o que de fato é um problema. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não somos o caramelo da terra, não. Isso, repita bem aí, ó. Nós somos o sal da terra. Não somos o caramelo da terra. E eu fico imaginando, se você é a luz do mundo e você está num mundo que jaz do maligno, é um mundo escuro, não é? Pastor Tassos. Então imagina só, você ser a luz que brilha nesse escuro. Com certeza haverão resistências. Isso. Quando a gente entende o propósito de proclamar, e muitas vezes nós proclamamos aqui, e como eu fui do outro lado, eu entendo, sabe? Tipo, eu vi uma pessoa falando e eu dizia, ai, como é que pode essa pessoa estar falando, a verdade é só dela? Eu não entendia, né? Mas quando nós proclamamos a verdade, e a verdade é só uma, porque quando eu digo que esse objeto aqui é a verdade, só tem uma verdade. Existe mais de uma verdade? Quando uma coisa é verdade, as outras não são mais a verdade. Perfeito. Então, nós temos só uma verdade. E Jesus é a verdade. Então, quando nós entendemos isso, é que nós podemos entender o que Deus tem para nós. Não tem como. Todas as visões de mundo são exclusivistas. É isso que você está dizendo. Todas as visões de mundo dizem serem elas a verdade. Para você saber qual delas é a verdade, você tem que ir para as evidências. Isso. Então, existem evidências para a veracidade do cristianismo que não são encontradas para nenhuma outra visão de mundo. Pastor, você sempre foi cristão? Não, eu fui ateu há muito tempo. Você se converteu com quantos anos? Faz uns 20 e poucos anos que eu me converti. Sim, você consegue lembrar o que foi que aconteceu? Qual foi o momento? A parte intelectual não converte ninguém, certo? Minha esposa começou a frequentar a igreja, houve um milagre na situação dela lá, e começou a frequentar a igreja, eu fui também. Eu gostava. Eu não tem ateu, tem raiva do crente. Esse é ateu por questão moral. Você era esse ateu? Não, eu era ateu por questão intelectual. Sim, entendi. O ateu por questão moral, ele tem raiva do crente. Ele vê um crente com a Bíblia embaixo do braço, fica com raiva, fala mal. Por quê? Porque o ateu por questão moral, ele quer uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar da vida. Sim, as respostas. Eu era ateu por questão intelectual, não tinha nada contra crente, mas eu achava que eles estavam enganados. Sim. Aí minha esposa começou a ir para a igreja lá, eu acompanhava, gostava do pessoal, a igreja batista. Sim. Foi. Aí até que chegou às minhas mãos um livro de C.S. Lewis, chamado Mere Christianity, que é traduzido em português Cristianismo Puro e Simples. Fiquei muito impressionado com a delicadeza do argumento, a sofisticação. E a partir desse livro, abriu-se uma literatura para mim. Um desejo. Eu vi que o cristianismo é impressionante. E assim, eu comecei a me convencer da viabilidade intelectual do cristianismo. E você já tinha lido a Bíblia? Não, comecei a estudar as escrituras. Eu vi que é muito impressionante. 66 livros, escritos no período de 15 séculos, por cerca de 40 autores, 31 dos quais escreveu os 39 do Antigo, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. Autores totalmente diferentes entre si. Isso é impressionante. Você tinha pescadores, tinha reis, né? Salomão, Davi. Você tinha livros de estilos literários totalmente diferentes. Né? Tem livros de poesia, tem livros históricos. O livro de Atos é um livro de história muito relevante. 84 fatos são provados pela história e arqueologia no livro de Atos. Eu digo que tem até livro para evangelizar tarado, né? Que é Cantares, né? Então você pega... Diga aí, irmão, tudo bom? Então você pega todos esses livros aí você fica impressionado com isso aí. Agora, a parte intelectual não converte ninguém. A parte intelectual. Agora, eu estava convencido da viabilidade intelectual do cristianismo. Né? Outra coisa que eu fiquei impressionado, que não há em nenhum outro livro religioso, é o que o apóstolo Paulo diz, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Quando ele diz, né, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Eu disse, meu amigo, isso é muita coragem, viu? Porque dizer assim, se um homem não ressuscitou, que é difícil acontecer, publicamente, fisicamente, todo o cristianismo é falso, isso é muita convicção.
Aí eu fui estudar as provas para a ressurreição de Cristo. Tem um autor chamado Gary Habermas, que dedicou a vida acadêmica dele à ressurreição. Então, tudo isso aí, muitas outras coisas, mas tudo isso é para viabilidade intelectual. Porém, eu não era convertido. Né? Até que houve um advento na minha vida, que foi a morte da minha filha. Tive uma filha que morreu. Aí, quando ela morreu, aí foi um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Sim. Ou eu voltava assim, ao ateísmo, ou então eu entendi, para dar justificativa à experiência, à existência, ou então eu de fato fazia como Paulo diria, né? Com convicção iria dizer, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Entendi. Então foi a partir daí que houve minha conversão real, né? Veio uma grande interrogação. Foi um ponto de crise. Entendo. Eu tive que me posicionar existencialmente ali diante da experiência da vida. Porque você provou que alguém passa, né? Vem aqui, a gente nasce, vive e vai. E aí, e agora? Porque para onde vamos? Os pais, quando perdem um filho, é uma experiência muito traumática. E naquele momento, para dar sentido à existência, porque o cristianismo dá propósito à vida. Sim. Sem Deus, a vida não tem propósito. Aliás, essa é uma conclusão a que, inclusive, os ateus clássicos chegavam. Nietzsche, Sartre, todos esses ateus, eles diziam, olha, Deus não existe e a consequência disso é que a vida é desprovida de sentido. É uma conclusão que os ateus clássicos chegavam. Nietzsche diz assim, ó, Deus não existe, a vida não tem sentido, o que resta para a gente é desenvolver uma vontade de nada, chamado niilismo. Então, assim, essa é a conclusão dos ateus. Então, o que Deus dá é propósito, sentido à vida. Você faz sentido. As suas decisões têm projeções na eternidade. Sim. Elas não se circunscrevem há pouco tempo aqui, né? Você morre e tal. Eu até morri o ano passado. Como assim? Você não soube não disso aí, não? Não. Morri. Conte aí pra mim, pra gente. Morri. Tava jogando tênis, aí, deixa eu mostrar para você aqui, eu tava jogando tênis, aí depois eu lhe mostro as fotos aí, se você puder mostrar, tá. Vou colocar aí, não sei, tava jogando tênis, aí me encostei entre os games lá, eu me encostei no poste da iluminação, tava vazando toda a corrente. Aí eu passei 30 e tantos segundos levando a corrente elétrica, né? Tive parada cardíaca, teve tudo. Você conhece alguém que levou mais de 2 segundos de choque? Eu passei mais tempo do que a cadeira elétrica. Meu Deus. Foi. Tive parada cardíaca, tive tudo, assim. Eu tenho uma foto aqui, a entrada da eletricidade queimou todo o meu braço. Aqui foi a saída da eletricidade. Tô vendo. A saída foi por aqui. Aí foi um milagre, né? Que eu não perdi. Agora, pra mim, foi assim, né? Eu senti aquela onda passando. Eu disse, é um choque. A pessoa fica reto assim. Depois eu fui até procurar na internet como é que rato morre eletrocutado. É igualzinho que eu tava. Você fica parado reto, porque tem... E sua consciência ficou ativa. Não, foi desse jeito. Pra mim, foi desse jeito. Eu disse, a corrente disse, a onda, sentindo uma onda passando. É um choque. Eu disse, mas Deus, eu vou morrer agora. Eu pensei que tinha mais coisa para fazer. Aí tentei me mexer, não consegui. Não consegui. Você não responde. Aí eu fiz, Jesus, se é para eu morrer agora, eu vou aproveitar a experiência. Você tem curiosidade não para saber como vai ser a morte? Né? Eu já tive sonhos, mas... Aí eu não tive medo, não tive angústia, Uau. não senti dor, queimadura, meus braços tudo queimados, disse que eu estava babando da eletricidade. Você na consciência... Foi uma coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa. Aí depois lá do local onde aconteceu, eu pedi a imagem, a filmagem da câmera de segurança, por isso que eu sei o tempo, da câmera de segurança, e pedi um laudo de uma empresa de engenheiros eletricistas. Aí atestaram o vazamento da corrente, tudo, aquele negócio tem tudo isso, né? Tal. Aí até que a responsável lá chegou para mim e disse assim, Tasso, eu sei que você está se preparando para ajuizar uma ação, tal. Eu disse, não, eu achei foi bom. Eu achei uma coisa ótima. Agora eu disse assim, agora eu sei como eu morro, né? Agora não sei como é que o pessoal morre aí. É bom fazer uma reforma aí. Fizeram uma reforma geral lá na eletricidade lá. E depois você ficou bem?
Aí depois, aí veio a SAMU, era médico, era tanta coisa. O que doeu mais de tudo foi a grossura da agulha da mulher da SAMU. O choque não. Não, eu só não senti nada. A grossura era tão grande, eu perguntei, mas a senhora acha que precisa realmente isso? Não, porque dessa situação pode ter a medicação não sei o quê, não sei o quê. Aí botou lá, aí eu fui para a sala de ressuscitação, né? Ressuscitamento do hospital São Lucas. Aí, mas eu já tinha voltado já. Eu voltei depois de um tempo, assim, eu não senti eu apagando, mas eu já tinha aberto os olhos conversando com todo mundo. Eu era a pessoa mais calma de lá, que eu não senti nada de ruim. Aí de 3 em 3 dias eu fazia uma bateria de exames, sabe? 3 em 3 dias. E foi tudo normal. Eu só achei que o meu pensamento ficou melhor depois desse choque. Recebeu uma descarga de ideias. Mas você sabe o que foi que eu pensei? Eu pensei assim, se eu não tivesse voltado, não tivesse ressuscitado, tivesse morrido, o povo ia dizer, olha aí, ó, pastor, prega a palavra, olha, morreu frito, babando, morreu não sei o quê, olha, que Deus é esse? Não foi nada disso, para mim. Foi lucro. É como Estevão. Sim. Como todos os cristãos genuínos, é como hoje em dia você tem mais cristãos morrendo. E vão para a morte louvando ao Senhor. Uau. Então a experiência, assim, para mim foi uma coisa maravilhosa isso, porque é uma coisa que eu já sabia. Então assim, a gente tem que viver assim. Ou o cristianismo é a coisa mais importante para a nossa vida, ou ele é de só menos importância, de nenhuma importância. Ele não pode ser mais ou menos importante como o povo quer viver. Até alguns da igreja. É uma igreja que não é relevante, que não se posiciona em cima do muro. Uma igreja que não é o sal da terra, é o caramelo da terra. Então não pode, a gente está para fazer a diferença, para mostrar que há a salvação, que há uma esperança para o mundo desesperado. Exato. Nós somos a luz. E para isso, o arrependimento. Deus está esperando. Né? Deus está esperando. E para isso, ele precisa falar, e ele fala usando pessoas como o pastor Tassos. E você falou aí, tem medo de morrer agora? Eu não Já tinha, não tinha, e agora? Não. Ó, eu acho, e eu não entendo como é que um cristão pode ter medo de morrer. Se você é cristão e tem medo de morrer, como é isso? Ai, finalmente encontrei alguém que pensa como eu. Mas como é isso? A gente tem que viver da perspectiva da eternidade. O sobrenatural deve ser nossa realidade primeira. O que Paulo dizia? Bom, hoje eu provo disso. Eu penso, bom, se eu for amanhã, eu vou feliz. Quem ficar aí, que se vire para viver. Mas eu vou feliz. Mas nós temos que estar aqui porque existe um propósito aqui, existe um trabalho. E Paulo dizia isso, né? Que para mim é muito melhor eu ir. Para você é muito melhor ir, não é? Eu me questionei muito tempo, o seguinte, por que logo após a minha conversão, ou a conversão de qualquer cristão, a gente não é imediatamente arrebatado? Porque era para dizer assim, né? Não, eu aceito Jesus de fato, com sinceridade no coração, aceitou Jesus, era arrebatado. E por quê? Por que a gente fica aqui até a morte? Ou então até Jesus volta? Por quê? Para proclamar? Porque a gente tem um papel a desempenhar. Né? Deus quer que nós façamos algo. Olhe, ou o cristão é um missionário, ou como dizia Spurgeon, ou um cristão é um missionário, ou ele é um impostor. O cristão que não é missionário é um impostor. Tenha vergonha na cara. Se você... Não existe. Tem gente que se converte e diz assim, eu estou satisfeito com minha salvação. Que tipo de cristão é esse que acha que a própria salvação é suficiente para a sua experiência de vida aqui na Terra? Você tem que estar engajado no projeto de proclamar Cristo para o mundo perdido. Ah, não, mas isso vai dar problema, vai ter... De uma capa a outra da Bíblia, não tem nenhuma sugestão ali de que você não terá problemas. É o contrário. Nesse mundo teremos aflições, mas devemos ter ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A nossa vida é isso. É a confusão rodando. Eu sofro perseguição de todo jeito. Imagina. Aí eu tô aqui, você acha que eu estou muito nervoso? Perseguição de todo jeito, e lá vai de toda a índole que você quis imaginar, tudo, não sei o quê. Mas eu estou na paz, porque é a paz que excede todo o entendimento. Mora em você. É lógico. Aí, acaba em todos nós que entregamos nossa vida ao Senhor, né? É isso.
A vida é uma vida muito emocionante. E a Bíblia fala, né? Tende por motivo de grande alegria quando vocês passarem. Isso. E aí você faz, como assim? Por quê? Porque para o cristão, a morte é lucro. E a igreja, como você disse, precisa se posicionar, porque o morno, Deus vomita. Isso aí é muito Isso forte. é forte, Escrituras, é forte isso aí. Então, assim, não adianta. Se você de fato ama o Senhor, primeiro você busca, porque como assim você me ama? Deus fala, você me ama tanto, mas você não me busca. Como assim a gente diz que ama a Deus, mas não obedece? Como é que seu filho diz para você, papai, eu te amo, mas não vou te obedecer, não? Pois é. E aí? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está a igreja triunfante? Nós precisamos acordar. Como isso tem afetado muito também na questão da linguagem. Né? A origem disso é a escola de Frankfurt. E uma das coisas dessa é amor. O povo não sabe o que é amar a Deus, não. Não sabe o que é amar a Deus. Aí, tanto é assim que você vê um jovem e diz assim, eu amo biscoito de chocolate. Eu amo bolo de chocolate, eu amo bolacha. A relação que esse verbo descreve sua com a bolacha e com o biscoito é a mesma relação que está descrevendo a sua relação com Deus? Se você está usando a palavra eu amo bolo de chocolate, qual é a palavra que você vai usar para Deus? Então, nossa relação com Deus é diferente de tudo. É uma relação de agradecimento, de preenchimento, uma relação de propósito. Então, você vê que a própria linguagem está sendo manipulada. Olhe, muito, voltando aos filhos, né? Pais, cuidado com a linguagem dos seus filhos. Tem pai cristão, tem igreja que chega assim, bom dia a todos e a todas. Se disser todos, é internação. Mas bom dia a todos e a todas. Se você está falando assim, se seus filhos vão falar assim, daqui a pouco ele estará pensando assim. Olha, da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. O pensamento é moldado pelos limites da linguagem. É por isso que hoje estão acabando com a linguagem. Eu posso dar inúmeros... Esse nome queer. A UFRJ tem um doutorado em matemática, cuja linha de pesquisa é matemática queer. UFRJ. Matemática queer. Aí você diz, o que é queer? Ninguém sabe definir queer, porque o LGBTismo, ele colocou esse nome queer com o intuito de não ter definição. Sério? Ninguém sabe o que é verdade, o que é normal. Muita gente fala é normal. É normal. E o que é normal? Pois é, o que é normal. Então, se esvaziar as palavras, você não consegue mais pensar adequadamente. É tudo estratégia. Tudo estratégia. Outra coisa, tem mais tempo de eu falar um negócio para os pais? Tem, sim. Fica à vontade. Vou falar um negócio aqui para os pais. Outra coisa muito importante. Que é negócio de filho aqui, né? Você quer falar sobre filho, né? Não, mas deixa fluir. E cadê o menino fugindo? Não vai trazer, não traz nem água não, mas não. Falar outro negócio. Tem como você gritar aí pro pessoal da televisão que está assistindo, não pode trazer água, Dá né? um grito? Não, para trazer a água não tem como, né? Você pode trazer, Matheus, uma água, por gentileza? Porque acabou aqui. Você quer ver outra coisa absurda, professora? É o seguinte. Sua menina, vou dar uma opinião para você, tá? Certo. Vou dar uma Fica à sugestão vontade. para você. Quando sua menina estiver indo para a escola, aí as escolas hoje não querem mais ensinar os conteúdos. Quer ensinar comportamento, como a gente já falou. Aí vai ensinar lá, vamos dizer, não, o casamento pode ser entre qualquer coisa, de qualquer jeito, não sei o quê. Aí a menina vai fazer a prova, porque o conteúdo não era para ser esse, né? O conteúdo era para ser matemática, física, química, biologia. Agora o conteúdo é comportamento. Aí a criança vai fazer uma prova dessa disciplina. Aí o pai diz assim para a criança, minha filha, veja bem, você sabe, né, que a gente aprendeu que casamento mesmo entre um homem e uma mulher. Mas quando você for fazer sua prova, você marque lá o que a professora vai considerar correto para você tirar nota boa. Pronto. Você empurrou seu filho no despenhadeiro. Porque ela está sendo induzida a se comportar de uma forma diferente do que ela sabe que é o certo. Isso cria na cabeça dela uma dissonância cognitiva que não permanece dessa forma. Passo a passo, ela irá modificar o padrão do que ela sabe que é certo, justo, para dar justificativa à maneira
como ela está sendo induzida a agir. Ela não vai agir pela verdade, mas vai andar em confusão daquilo que dizem, por influências. Essa confusão, ela não permanece para sempre. Ela vai começar a achar que aquilo é certo, para justificar na cabeça dela. Essa dissonância cognitiva na cabeça dela não permanece para sempre. Ela vai dar uma solução àquilo. Então, se ela está sendo induzida a marcar uma alternativa que você sabe que não é o que você ensina para ela, a cabeça dela passa a justificar aquilo. Entendi. É uma indução sutil, como, por exemplo, dramatização na sala de aula. Então, antes de falar de dramatização, no caso desse da avaliação, você tem que dizer para sua filha: minha filha, você marca a alternativa que você sabe que é certa, mesmo que você tire 0. Se você tirar 0, a gente vai comemorar o seu 0, vai comer sorvete, batata frita. Porque estamos firmados na rocha. Na rocha. A rocha é a pode verdade. vir, pode chover canivete, o sangue dá na canela. Não abra de jeito nenhum. Não é você tirar uma nota que vai fazer você marcar uma coisa que você sabe que é errada, não. Marque o que é certo. Não deixem distorcer sua fé. Não deixe. Então, essa é a maneira certa de criar. Uau. Outra drama, aí os pais cristãos dizem, relativizam. Outra coisa, dramatização. As crianças se comportando no teatrinho, na sala de aula, de forma diferente do que você ensina para elas. Problema. Sabe o que estão fazendo hoje na sala de aula? O tal do conteúdo de gestão socioemocional da criança. Disciplinas como Projeto de Vida, Laboratório Inteligência de Vida, LIVE. Essas disciplinas, para que isso está na escola? Não entendo. Não entendo. Lá na igreja, eu digo para os pais, vá na escola e diga assim, pode deixar, pessoal, quem faz a gestão socioemocional do meu filho sou eu mesmo. Qual é a hora que começa essa aula que eu tiro o menino? O LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, tem uma relação, uma conexão com uma organização chamada MEMO. MEMO, depois você procura na internet, é homem ao contrário. Então, nas escolas tradicionais, católicas, aqui, estão dando esse livre, as crianças vão aprender que masculinidade é tóxica. É isso, se for isso que você quer para o seu filho, beleza, fica à vontade. Mas se não for, você saiba o que está acontecendo com o seu filho na escola. Vai aprender lá que masculinidade é tóxica. Aí por isso que tem um bocado de cabo aí hoje que é tudo frouxo. Eu estava pregando numa cidade de Minas Gerais, aí o pastor auxiliar disse assim, pastor, lá em casa, quando aparece uma barata, eu me tranco no quarto da minha mulher que vai matar. Então pronto. Não existe masculinidade tóxica. Masculinidade é proteção. Masculinidade é você tomar a dianteira, resolver as coisas. Isso é masculinidade. A Bíblia fala que o homem precisa amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Amou a igreja. Exato. Então, essa proteção, esse é o amor. Isso. Né? E a mulher respeitar o seu esposo. E como foi que Cristo amou a igreja? Sendo capaz de morrer por ela. Exato. Esse é o modelo. Isso. Essa é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Estamos distorcendo de várias formas. Várias formas. Mas a verdade está aqui, na palavra de Deus. Está aqui. Busque conhecer tudo que está acontecendo, mas firmado aqui, porque essa palavra, ela é vida eterna, ela que nos sustenta, ela é a rocha. Nós precisamos fixar os nossos olhos na palavra de Deus. E pode ter certeza, é como o pastor disse, pode até vir um choque, mas a paz ainda vai estar lá, né, pastor? Homem, pode vir o que for, né? É aqui a rocha. Existem duas estratégias de atuação. Existe a estratégia do faraó, que é perseguição, que é não sei o quê, né? O Brasil não tem tanto assim, está começando agora. Né? Perseguição aos cristãos, você perseguição está aos cristãos, né? O povo de Deus, está começando agora. Porque eu tenho até vergonha de dizer assim, que a gente sofre perseguição real. Porque tem amigos que você não imagina, tem um amigo meu, Parâmdas, que ele se converteu ao cristianismo, entregou sua vida ao Senhor, chegou em casa, disse, ele mora no sul da Índia. Sim. Aí Parâmdas chegou lá, disse aos pais dele e tal. Aí o pai dele, você se converteu a Cristo? Foi. Não tem problema, juntou os irmãos, vamos matar Parâmdas. Meu Deus. Aí Parâmdas fugiu, porque senão ia ser morto pelo pai e os irmãos. Isso é perseguição. Perseguição é você ir para a igreja, não saber se você voltar, sua casa está incendiada.
Você não saber se você vai entrar alguém na igreja e vai atirar em você no caminho. Aí o povo diz, tem perseguição aqui no Brasil? Tem, mas é uma perseguição que está aumentando, mas a gente tem que ser forte, não pode ser frouxo. Não pode se calar. Não pode ter muito homem frouxo. O homem frouxo vai para a igreja com as calças apertadinhas, pega a bode, não sei o quê. Com que esse homem vai fazer o quê? O Ocidente está perdendo. Teve um caso na Alemanha, que houve um estupro muito grande numa data lá, comemorativa lá, de imigrantes. E os homens das cidades resolveram se unir para manifestar o posicionamento contra aquele fato horrível, né, que houve. E sabe o que os homens da Alemanha fizeram para se manifestar contra? Fizeram uma passeata vestida de saia e batom, para mostrar apoio às mulheres. Então, assim, não é? Agora, essa é a estratégia de Faraó, que está crescendo no Brasil. A perseguição está aumentando no Brasil. Já existe perseguição no âmbito político, no âmbito jurídico. Algum vídeo seu já foi bloqueado, por exemplo? Eu, quando fui nomeado para diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Sim. a Câmara dos Deputados convocou o ministro que me nomeou para explicar. Eu tenho um documento de convocação, perguntando como é que um pastor pode exercer essa função. Convocou a Câmara dos Deputados, o parlamento convocou o ministro para explicar como é que alguém, como pastor, pode exercer aquela função. Ser pastor era incompatível com o exercício da proteção do patrimônio histórico e artístico. Ele viu só o pastor, ele não viu suas outras... Pois é. Sou professor titular, que é o grau máximo do magistério superior no Brasil. O grau mais alto do magistério no Brasil é professor titular da Universidade Federal. Isso não importou. Então, você sabe que é uma Câmara dos Deputados convocar um ministro? Então, é assim. Agora, essa é a estratégia da perseguição. Agora, existe uma outra estratégia, né? Que é a estratégia da sedução. O Brasil é muito atacado pela sedução, que é uma estratégia parecida lá com que o rei da Babilônia fez com aqueles jovens, Daniel e seus amigos. Sim. Pô, aqueles jovens, eles foi oferecida a eles a comida que o rei comia. A sedução. Olha, o mundo tem muita coisa a lhe dar. Agora, Daniel foi sábio, né? Ele foi firme na rocha. Foi firme na rocha. Ele não comeu aquela comida. Um bocado de adolescente, viu? Faminto, comida boa, não comeu aquela comida, por quê? Porque sabia que sendo fiel nas pequenas coisas é que ele poderia ser fiel nas grandes. Incrível. Então é a sedução. Então, assim, no Brasil a gente ora muito pela igreja perseguida, mas temos que orar pela igreja seduzida. Sim. Tem muita igreja seduzida, igreja comunista, igreja que não proclama a verdade, igreja que não clama pelo arrependimento. Sim. Igreja que não diz, arrependa-se dos seus pecados. É só o versículo que convém, né? Só que convém. Não pode ser assim, isso não é evangelho. Dita a Bíblia, ei, aqui nessa igreja ninguém prega sobre isso não. Como é que você tem que pregar todo o conselho de Deus? Exato. Todo o conselho de Deus. E toda vida que isso vai acontecendo significa dizer que a igreja está sendo calada. Tá. Né? Não podemos calar a voz que clama no deserto. Não podemos. Pronto, aí João Batista foi pregar com aquela roupa esquisita dele, né? Que o povo acha que é de pele de camelo, né? Sim, a Bíblia fala. Não, a Bíblia não fala pele, não. Fala pelo de camelo. Você pode olhar na sua Bíblia aí. O povo acha que é... Não sei porque o povo lê pele ali. Não é, li pele também. Você procura aí, você sabe onde é que tá aí? Não sei, não lembro. Pele, olhe. Você que está nos assistindo, procura a roupa de João Batista aí. Pelo de camelo. Ele foi pregar em Jerusalém? Não, né? Foi para um lugar distante. Tudo, não sei o quê. Encheu de gente. E qual foi a mensagem que o primeiro profeta do Novo Testamento dizia? Arrependa-se. É verdade.
Ainda é a mesma mensagem. A igreja não pode mudar a mensagem. Exato. Pode até mudar a forma. O método pode ser heterodoxo. O Mas conteúdo tem de ser ortodoxo. Ortodoxia no conteúdo, heterodoxia no método. Aí tem igreja hoje que prega. A pregação é função do que as pessoas querem ouvir. Isso não é cristianismo. Nem muito menos amor. Pois é. Pregação, a mensagem é função do que as pessoas precisam ouvir. Exato. E o que é que a pessoa precisa ouvir? O que está nas verdade. Escrituras. A verdade. Não é a vida do pastor, não é quantas pessoas se converteram quando ele pregou. Sim. Não, é o que dizem as Escrituras. Exato. É o confronto. Isso. As Escrituras confrontam. Confrontam mesmo. Confrontam. As Escrituras são como sabe, prumo, negócio de pedreiro. Sim. A pessoa bota você é engenheira civil, né? Então pronto, você bota um barbante com uma chumbada, né? Sim. Aquele chumbo, só que as Escrituras são como aquele chumbo, denunciam o defeito da parede. Uau. Entendeu? As Escrituras denunciam o nosso defeito. Agora, Deus é tão bom que Ele não apenas denuncia o nosso defeito por meio da palavra, que é Jesus Cristo, que é o Logos. João 1, capítulo 1, combinado com João 1, capítulo 14, né? O Logos tabernaculou entre nós. Sim. Mas também Deus diz assim, olha, eu denuncio o que você precisa mudar, mas não se preocupe. Eu estou com você nessa mudança, Sim. por meio do seu Espírito. Ele caminha conosco para o lugar para onde devemos ir. O Deus é muito bom, né? Deus é santo e esses dias eu estava até pensando no tecido branco. Você tá com a camisa preta aí, mas se você tivesse com a camisa branca e eu sujasse... Mas tá meio bufenta. Mas enfim, é preta. Então vamos dizer que eu esteja de branco. Então, se eu estou com a roupa branca e a gente mela de alguma forma aqui com alguma coisa, a gente vai ver. Deus é santo, Deus é puro. A gente, às vezes, não consegue entender isso. Então, como Deus é santo, limpo, puro, transparente... O pecado não vai fazer parte disso. Nós precisamos entender que quando estamos diante de Deus, somos lavados pelo sangue de Cristo. E esse sangue aqui nos limpa. Uma vez perguntaram para mim, mas por que tem que ser Jesus para morrer? Não podia ser outra pessoa? E aí eu perguntei a Deus, Pai, por quê? Por que tinha que ser Jesus? Porque somente um homem puro e limpo lavaria toda a humanidade. Porque somente quem é puro, santo, limpo, vai limpar o que está errado, o que está fora do prumo. Então, nós precisamos ter essa consciência. Olhamos para o pecado e achamos ele algo normal. Não porque é normal, e o resultado. Olha para o resultado, como você falou aí das crianças que estão querendo mudar. Olha para o resultado da sua vida, das coisas que estão acontecendo, o resultado dos filhos, do resultado. Então, nós precisamos entender que Deus é santo, Ele é justo e Ele nos ama e ainda há esse tempo. Porque há um tempo, pastor, não há um tempo de se arrepender, de buscar ao Senhor, de entender do meu jeito, esse aqui não está dando certo. Eu já percebi, faz uns 4 anos, eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz, pegar a minha agenda, queimar e viver a de Deus. E é um amor tão grande que a gente não se cala, não tem como se calar. Uma verdade... como a verdade de Deus, ela muda nossas vidas e não existe um cristão que conheça essa verdade e se cale. Tem? Bom, eu não vou me calar, você vai, Tassos? Com certeza não. É isso mesmo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E o pecado, sabe um erro também que tem? O pecado não é apenas uma escolha, entendeu? Sim. O pecado exerce um poder. De escravidão. Por isso que a Bíblia diz... a pessoa é escrava do pecado. Exato. Então, as pessoas que se envolvem com atos pecaminosos têm de saber que estão se envolvendo num relacionamento de escravidão. Isso. Então, depois de um tempo, não é tão fácil sair como seria no começo, como é depois, entendeu? É possível, Em Cristo, tudo é possível. Filipenses 4:3, né? Uhum. Tudo é possível. Agora, não é tão fácil. Assim, se você se envolve numa vida de pecado, sim, você se torna escravo. Então, Cristo é capaz de romper essas correntes da escravidão.
Tem gente que acha que o pecado é uma escolha. Eu vou escolher pecar hoje porque amanhã eu já não escolho. Não é assim. Não é. A verdadeira liberdade, ela nos liberta do mal. Isso. E essa é a liberdade real. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a liberdade. A liberdade que o mundo prega é o quê? Eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero, o que eu quero, e a consequência. Eu só quero que você olhe para a consequência, porque o preço do pecado é a morte. É destruição. Deus não quer isso, então por isso que nós proclamamos a palavra, a verdade, para que você conheça, para que você se lave. É um desejo do Senhor. Deus uma vez falou isso bem forte ao meu coração. Eu quero tocar, mas quando eu tocar, eu vou lavar. E é isso, é transformação. Não tem como, não tem. As coisas que eu fazia, eu não muda. Com certeza, o Tassos de 8 anos atrás é o mesmo de hoje? Claro que não. Muda, a gente é transformado. Sem transformação, você não tem como dizer que conheceu a Cristo. Paulo não matava os cristãos? E quando ele viu Jesus, o que foi que aconteceu? Mudar a rota, porque arrepender-se é mudar a rota. Isso mesmo. Tem que mudar a rota. E vale a pena mudar a rota. Porque eu penso, eu fico assim, eu digo, Jesus amado, a vida eterna mora em mim. Se a gente pudesse, a gente colocava isso nas pessoas, mas a gente não pode, porque só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Mas, sabe, é uma vida eterna, é uma paz, é você saber que quando você morrer, você vai para um lugar, você vai ver o seu pai, você vai descansar, sabe? E fora que antes de chegar lá, nós teremos uma vida aqui. Nós teremos uma vida aqui de paz, porque ele diz, eu sou a paz, estou com você. Então, é a melhor coisa que existe na vida. Ser cristão é a melhor coisa que existe na vida. Isso mesmo. Eu convido você a se arrepender, a buscar ao Senhor enquanto há tempo. O convite tem um prazo aí, né? Tem um prazo. É o dia que não estará mais, será mais possível, né? Ou ele vem nos buscar, né? E a noiva precisa se preparar. A igreja precisa se preparar, a gente precisa se posicionar. Eu olho para Atos, pastor, e eu fico me perguntando, porque a gente não está vivendo as mesmas coisas. A gente que eu digo, né? No geral, eu creio, sabe, que o poder de Deus continua o mesmo. Nós só precisamos mudar a nossa mentalidade em fé e ver morto, ressuscitar, ver cego, enxergar e os sinais nos acompanharem de fato, para que as pessoas se questionem o que está acontecendo. E de fato a gente ser perseguido. Eu também creio. Minha linha teológica é pentecostal. Amém. Pentecostal. Eu creio na atualidade dos dons. Amém. Pois é. Essa passagem de Paulo eu acho uma coisa interessante, que é a seguinte, que Paulo nunca encontrou Jesus, né? Paulo perseguia os cristãos. Sim. Né? Na estrada para Damasco, inclusive Paulo disse, não, vamos perseguir os cristãos não só em Jerusalém, mas vamos nas outras cidades também. A primeira cidade que ele foi, na estrada para Damasco, ele teve essa experiência com Cristo. Cristo aparece para ele. E o que eu acho mais interessante é que Cristo pergunta a Paulo assim, não é Paulo, por que persegue os cristãos? Não. Porque me persegues. Porque me persegues. Então, quem persegue o cristão, persegue aquele que é criador dos céus e da terra. Uau! Ele pergunta. Então isso aí diz algo pra gente. Quer dizer, a pessoa está lhe perseguindo, você é cristão, essa pessoa está perseguindo o Criador do universo. Uau. O Criador dos céus e da terra. Então, Paulo, por que me persegues? Uau. Nós somos o corpo de Cristo. Se persegue os meus, estão me perseguindo. Né? E nós não somos desse mundo. Nem viemos para ficar. Amém. Glória a Deus. Pois então, pastor Tassos, vamos ficar por aqui. O podcast ficou incrível. Muito obrigada pela sua presença, por todo o conhecimento. Eu aprendi muito. Vou assistir uma vez não, várias vezes, para anotar aí todas as indicações e aprender cada vez mais. Eu que agradeço, professora Débora, por esse grande convite. Eu tô cara de professora. Esse convite alto nível. Eu nunca... Porque quem tá vendo não consegue ver, mas essa mesa é uma mesa que até a curva ela faz, né? É uma mesa diferenciada. Olha a mesa aí, tá vendo? É um negócio aqui alto nível. Alto nível. Começa aqui, dá uma curva, vai para ali. É um negócio chique isso aqui, viu? É bonito, né? E quando a câmera não tava filmando, ninguém notou. Veio um rapaz aqui, encheu de água isso aqui, ó. Eu falo para os irmãos não acharem também. É milagre. Milagre. Olha aí. Deus é bom, quando né? Quando você menos esperou, água. Menos esperou água.
Amém, glória a Deus. Como é o nome dele? É Mateus. Mateus, obrigado, Mateus. Você aí que vai ficar gravado, registrado aí na gravação. Obrigado ao professor Mateus por ter enchido minha caneca de água. Amém. Pois então, gente, é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra, entendido o que nós falamos aqui. Deus abençoe sua vida. Ficamos aqui com mais um podcast Deus e Débora e até a próxima.